Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Rocha. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do ciclo básico, em que nós estamos formando os alicerces para você que quer começar a investir com segurança, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre independência financeira e liberdade financeira. Esses foram assuntos, né, palavras propriamente dito, que foram, de certa forma, muito batidas, né, com o advento da internet nos últimos anos. Então, houve um caráter muito comercial, né, apelativo, pela questão do desejo, porque todo mundo quer se sentir livre, né, financeiramente. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que para a gente começar a enxergar cada vez mais essa liberdade financeira como um plano viável, para que de fato ela se torne realidade. Né? Então é importante a gente internalizar, né? Ter essa mentalidade, internalizar mesmo o conceito de que se eu cheguei lá, né, eu, Fernando, consegui atingir a minha liberdade financeira sem herança financeira, né, pautado muito em trabalho, em esforço, em repetição, em rotina mesmo, né, e claro, tomando risco, empreendendo, trabalhando muito de fato. É possível chegar lá, né? Não é fácil, tá? Eu quero deixar muito claro aqui, né, para você que está me assistindo. Não é fácil, mas é possível. E isso basta, tá? Para a gente internalizar cada vez mais esse conceito e entendendo que a direção é muito mais importante do que a velocidade. Tá? Eu quero que você entenda que a partir do momento que eu traço a minha estratégia, que eu sei que é possível, eu tenho os meus objetivos, agora é apenas questão de tempo. Porque o esforço, o comprometimento, eu tenho a responsabilidade para com aquilo que eu me comprometi. Tá? Então, não espere facilidades, né? Entenda que estabilidade não existe, a gente já falou isso em outras aulas, mas é possível, tá? E isso basta. Então, independência financeira, tá? Ela é simples, mas ela não é fácil. Então, as pessoas têm essa percepção abstrata, né, da questão da liberdade financeira como sendo algo, né, quase que subjetivo, né, inatingível, e não é assim que funciona, tá? Então, o esforço direcionado, ele é fundamental, tá? Para a gente canalizar energias, né, a questão do foco mesmo. Eu concentro as minhas energias em melhorar os meus aportes, em não gastar tanto, em melhorar minhas fontes de renda, eventualmente conseguir uma segunda renda, conseguir poupar mais, para que o aporte meu, à medida que eu entendo a estratégia, faz muito mais sentido, né? Eu conseguir poupar para aportar mais. Né? E à medida que eu entendo, eu vou vendo como é só questão de tempo, a minha renda passiva gradativamente só vai aumentando, o que vai me dando mais motivação e eu vou conseguindo poupar mais, aumentar a minha renda para que aquilo se torne aquele caminho que se tornaria em 10, 12 anos, eventualmente venha para 9, 8, tá? Então, ou se iria para 15, 20, que venha para 12, 13, 14, eu consiga atingir o meu objetivo com um espaço de tempo menor, tá? Então, é muito importante a gente ter acesso à informação de qualidade, tá? Conforme a gente já falou em outrora, entender quais as pessoas exatas que a gente vai seguir nessa trilha, tá? Porque se você pega a estratégia de um, pega a estratégia de outro, e vê um monte de vídeos de pessoas que falam de opções binárias, derivativos, termo, alavancagem, trader e buy and hold, aí cada hora eu escuto uma coisa, a gente se sente perdido, né? E é muito comum nessa estrada a gente ter dúvidas, receios, um sentimento de, putz, será que eu estou no caminho certo? É muito comum, eu passei por isso, eu tenho certeza que você vai passar também, se não uma, algumas vezes, mas eu estou aqui para pegar na sua mão, para te fazer entender que é possível, tá? Então, a gente entender, né, que eu preciso que eu concentre esses talentos, né, entenda cada vez mais a minha educação financeira, meu perfil comportamental, minhas finanças, né, comportamentais, como é que eu reajo a situações de estresse, que a gente já conversou também, para que isso fique cada vez mais claro, eu tome consciência e, eventualmente, os meus resultados se traduzam em resultados melhores, né, resultados otimizados, cada vez mais assertivos. Então, quais são as medidas? Né? Eu tenho lá minha renda, eu tenho minhas despesas, eu tenho minha taxa de poupança, meu aporte. Eu vou começar a entender essas variáveis e eu vou dar atenção para essas variáveis
para fazer uma gestão do meu portfólio, né? Uma gestão orçamentária cada vez melhor, em que eu vou vendo que a minha renda passiva vai gradativamente evoluindo com o passar dos anos. Essa é uma das principais métricas que eu vejo que faz total sentido a gente acompanhar, né? Qual que é a minha renda passiva através dos anos? Tá? Independente do meu patrimônio, que um ano ou outro pode ser que diminua por algum evento, né? Como a gente teve em 2020, a pandemia, que deu uma baixada. Só que tudo bem que logo depois veio uma recuperação em V, né, muito forte também. Mas em 2008 teve a crise do subprime, em 2000 teve a bolha das .com. Então, todos esses eventos, né, de natureza maior, eles acabam impactando o nosso patrimônio. Mas a nossa renda, ela sempre vai subir, ano após ano. Se você estiver seguindo o método, tendo uma estratégia assertiva e focando nos aportes, não tem outro caminho senão a renda passiva, ano após ano, ela aumentar. Tá? Então, quais são as fases da independência financeira? Tá? Eu quero que você anote. Primeira, eu vou sair da minha renda ativa ali, insuficiente, ou eventualmente até dívidas, para estar numa solvência. Tá? O que é essa solvência? Seria eu conseguir pagar as contas e não ter dívida. Então esse seria o estágio 1. Né? Eu não posso estar no estágio 0, que é a pessoa que está com dívida, ainda está, né, como se diz, trabalhando ali para poder sair daquela situação. Então eu não falo nem que é uma fase, seria uma fase 0. Né? A partir do momento que eu conseguir pagar as minhas contas e não tenho dívidas, eu estou na fase 1. E qual seria a fase 2? Né? Onde eu tenho uma estabilidade financeira. Então eu dei ali os primeiros passos para a construção da minha reserva de emergência, que a gente vai conversar mais para frente em outras aulas, e eu mantenho aquele equilíbrio, né? Eu tenho um colchão de segurança. Não, eventualmente acontecer alguma emergência, eu estou tranquilo, tá? Fase 3, fase da segurança financeira, tá? O que seria isso? Os primeiros passos na direção correta para formando patrimônio, né, acumulando patrimônio, e essa renda passiva, ela eventualmente já cobre algumas despesas básicas, tá? Uma conta de água, telefone. Você vai ver que eventualmente já cobre ali uma despesa ou outra que você tem no mês. Só que, claro, você não vai usar os dividendos, né, a tua renda, você vai reinvestir. Para a gente ir para o quarto estágio, que é a independência financeira. Tá? Então, eu estou começando a minha independência financeira, a minha renda passiva já cobre algumas contas mais altas, né, eventualmente, e eu em detrimento de eu manter o meu padrão de vida. Eu não preciso diminuir o meu padrão de vida para poder usufruir, né, eventualmente, de algo a mais que me dê um conforto, que me dê segurança, ou que me dê lazer mesmo, né, algo nesse sentido. Então, eu estou caminhando do estágio 4 da independência financeira para liberdade financeira. Aquele estágio em que a minha renda passiva cobre os meus gastos, né? O meu padrão de vida. Eu consigo, apenas com a minha renda passiva, tirando o meu trabalho, já cobre ali os meus gastos. E eventualmente até pode ser expandido, porque uma parte que sobra eu vou continuar aportando para eu ter mais lá na frente e conseguir aumentar o meu padrão de vida. Né? Porque é isso que a gente quer no final das contas. Né? Viver cada vez melhor, né? Bem e melhor. Então, e o último estágio depois da liberdade financeira é a abundância financeira. Nesse estágio aqui, a minha renda passiva já cobre com folga as minhas despesas, sobra o capital, né? Sobra ali para eu conseguir continuar aportando, aumentar o meu padrão de vida em detrimento da multiplicação do meu patrimônio. Tá? Então, é muito importante a gente entender esses 6 estágios, saber aonde você está e aonde você quer chegar. Tá? Porque o dinheiro, no final das contas, ele tem 3 funções básicas. Que a primeira é te dar segurança. Segunda, ajudar as pessoas, né? Que é eventualmente quem está ali do seu lado, seus parentes, amigos, as pessoas que estão mais próximas a você. E a última, realizar sonhos. Né? Você tem os seus desejos, suas aspirações, você quer viajar, você quer comprar uma casa melhor, você quer, sei lá, enfim, né? Fazer uma reforma. Então, o dinheiro basicamente ele tem essas 3 funções: te trazer segurança, realizar os seus sonhos e ajudar aquelas pessoas que estão do seu lado, né? Seu pai, seus filhos, enfim, né? Um irmão, eventualmente. Então, você precisa trabalhar suas habilidades, ganhar cada vez mais, preservar o teu patrimônio e estar sempre multiplicando. Tá? Então, essas seriam as fases. Né? E aqui no final eu vou deixar só alguns erros para a gente também evitá-los
em detrimento dessas 6 fases de acumulação, né, de patrimônio. Saindo ali do meu estágio inicial, de eventualmente ter algumas dívidas, ou de conseguir apenas pagar as contas sem sobrar muita coisa, até a abundância, né, ou a liberdade financeira que seja. Então, alguns errinhos básicos: antecipação de consumo, formação de dívidas. Isso aí pode você trazendo o consumo a valor presente em detrimento de um dinheiro que não tem, eventualmente você vai ter que se alavancar. Então, evitar, né, essa questão de antecipação de consumos, falta de gestão orçamentária, que é uma das coisas que eu mais percebo. As pessoas sabem quanto que ganham, mas não sabem o tanto que gasta, né? E esse é um problema gigantesco. Frear impulsos, né? Eu vou nos lugares, aquilo me dá alguns gatilhos de gastar, comprar alguma coisa. Então, importantíssimo a gente ter consciência, né? E o meu intuito aqui é cada vez mais te fazer trazer essa consciência, tá? Para onde você quer chegar. Porque se você sabe aonde você quer chegar, você não fica se distraindo, né, pelo caminho. Não, eu sei que eu quero chegar lá. Então, o que eu preciso fazer? Tá, então eu sei exatamente. Você traça ali as tarefas e a coisa vai ficando cada vez mais clara. Tá? Então, não estar avesso às mudanças, absorver conhecimento, tá? É fundamental entender que a ansiedade, a pressa em atingir a liberdade financeira vai funcionar como um freio para você. Tá? Então, as coisas acontecem no seu tempo. Eu costumo falar assim, como eu já atingi minha liberdade financeira, os 3 primeiros anos são os mais desafiadores, porque você não tem tanta clareza, você não tem tanta certeza, você se questiona muitas vezes. Mas do terceiro ao sexto ano, a coisa vai se tornando cada vez mais clara. E a partir do sexto ano, é um negócio assim que você começa a ver os juros compostos com força mesmo. Né? Mas aí numa sociedade hoje, com mídias sociais, com as pessoas ostentando, quem vai querer esperar, né? Pelo menos 6 anos. Então é muito, muito, muito complicado. Mas eu repito, eu estou aqui para te ajudar. Tá? Então, evitar alguns errinhos, tenha bom senso. Eu estou percebendo algum gatilho meu de gastança, algo nesse sentido? Para, respira, se controla. Isso vai ser fundamental na ajuda dessa longa jornada que a gente tem nos próximos anos. É isso aí, espero que você tenha gostado. Curte aqui já o vídeo. Se não é inscrito, inscreve no canal também, que a gente vai estar produzindo aí mais aulas no decorrer das próximos dias e das próximas semanas, em que eu vou montar esse ciclo básico, para você, no final desse ciclo, ter todas as ferramentas ali, o alicerce, um bom fundamento para montar a tua carteira de investimentos. É isso aí, conte comigo e até a próxima. Tchau, tchau!